Eu acho que pra mim é muito sobre o porquê. Por que que não faz? Você faz sentido pra você esse porquê? Você É, compra essa resposta na sua vida? Você olha e exatamente, fala: tem que "Ah, fazer mas B tem sentido. sentido". E por que que faz? Faz sentido essa resposta pra você? Porque assim, tem muito jeito de se explicar o mundo, tem muitos caminhos pra ir a Roma. Olá, este é mais um Rainhas do Sabá e eu sou Petrúcia Finkler, vossa hostess para o mês, e quero primeiro dar as boas-vindas às minhas nobres companheiras de todos os episódios, Cássia La Rúbia e Lua Serena, e também, claro, uma amorosa e calorosa acolhida à nossa convidada de hoje, que é Fernanda Griso ou Surati. Ela tem dois nomes. Oi, Fernanda. Boa noite, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Deixa eu apresentar a Fernanda para vocês. Ela exerce o ofício da ourivesaria mágica, ensina e pratica magia e tem se dedicado a oferecer cursos, mentorias, atendimentos personalizados. Além de dedicar parte do seu ofício à Hecate, ela compõe um coletivo chamado Projeto Chaos, junto com outras pessoas de práticas e tradições diversas, unidas pela linguagem da magia do caos para explicar, analisar, correlacionar diferentes elementos da prática mágica. Ela é interessada na linguagem enquanto componente essencial da magia, se dedica ao auxílio na tradução do vocabulário simbólico do mundo interior de cada pessoa, buscando o desenvolvimento integral das múltiplas faces que compõem cada ser. Nossa, uma apresentação super bonita. Seja muito bem-vinda mais Muito uma obrigada. vez, Fernanda. Fernanda, eu quero começar te perguntando, porque eu te conheci através do teu trabalho com as joias. E eu queria começar te perguntando se este trabalho com a ourivesaria tem relação e teve influência na descoberta do seu caminho mágico. Na verdade, foi tudo meio que ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Eu resolvi que eu queria fazer design de joias. Brotou na minha cabeça o termo design de joias. Eu fazia psicologia, fazia outra coisa. E eu não estava nessa época conectada com a magia. Eu fui uma criança bruxa, virei uma adolescente ateia e era aí uma jovem adulta ateia. E eu mudei para São Paulo. No que eu mudei para São Paulo, eu tomei ayahuasca. E aí a ayahuasca me abriu de novo, o mundo da espiritualidade, nananã, mas nisso eu já estava fazendo joalheria. Só que foi muito sincrônico o momento em que eu comecei a ourivesaria e comecei o trabalho mágico, despertar novamente para isso. E aí chegou um ponto na ourivesaria que eu olhei para aquilo e fiquei, uai, mas está muito sem sentido isso. Eu nem uso joia. Eu nem sou uma pessoa muito ligada nisso. Eu comecei a usar depois que eu comecei a fazer. E eu nem sou uma pessoa muito ligada nisso, e etc. Tá faltando alguma coisa, tá faltando um elo nessa corrente. E aí foi no ritual de ayahuasca, novamente, a bonita da minha vida, que eu entendi que, na verdade, esse é um ofício muito antigo, que ele sempre existiu, e que a magia sempre esteve com a joalheria. Eu falei, uau, é isso. Então, assim, não foi a ourivesaria que puxou, literalmente, assim, do tipo, conscientemente, mas o movimento, ele esteve juntinho o tempo inteiro. E hoje eu vejo que, né, tem motivos. Tem magia na produção dessas joias? É isso que eu queria perguntar. 100%, assim, de todos os momentos tem magia, então os meus instrumentos de trabalho, eles são consagrados, né, cada um com a sua função, com os seus nomes, com as suas questões, e o trabalho em si, ele é consagrado a Hefesto, enquanto esse senhor da forja do fogo que prometeu o robô e trouxe para os humanos. Então, a energia de quando eu estou fazendo cada coisa, ela é focada, assim como um ato mágico num ritual. Óbvio que, né, às vezes eu atendo telefone, vou fazer outras coisas, etc. Mas aí eu interrompo o trabalho do que está sendo feito para quando eu volto, de fato, estar imbuindo magia. Eu não faço uma consagração das joias, mas o processo é alquímico, o processo é de conexão com esse fogo. E esse trabalho em metal que você está falando, né, Fernanda, tem muita relação cosmológica com a bruxaria tradicional. Tem um lance de que até foi ensinamento dos anjos decaídos, o ensinamento da metalurgia, né, de trabalhar com metal e tudo mais. Então, acho que mais tradições também falam sobre a forja e a importância da forja na ligação com a magia.
Esse símbolo parece ser reconhecido em outras vertentes. E nós somos forjadas nos nossos processos, né? Nós somos alquimizadas, transformadas, batidas a martelo, nos tornando espadas e lanças em cada uma de nós dentro das nossas provações. E todas nós aqui ensinamos de alguma forma. A pergunta agora que cada uma vai falar, eu quero ouvir todas, é como é que você se sentiu pronta no seu processo para ensinar, para passar isso adiante, né? Lembrando que criar conteúdo também é passar adiante. Vamos começar contigo, Fernanda. Se sentir pronta para passar adiante ainda é uma questão no meu caminho. Então, assim, eu me sinto pronta, pero não mútil. Pronta aqui, mas não pronta a colar. Eu não sinto que é um processo muito homogêneo dentro de mim. Então, acho que eu me senti pronta à medida que eu senti que eu, de fato, continha aquele conhecimento de uma maneira estruturada dentro da minha cabeça. Porque quando a gente está aprendendo, quando a gente está se desenvolvendo, o conhecimento ele fica meio boiando, tipo numa sopona, né? E até ele começar a se pregar uma parte da outra e a criar um formato um pouco mais delimitado, por mais abstrato que seja, mais um formato ali, eu ficava muito ainda no aprendendo, no sondando, e quando eu comecei a entender mais, eu sou falante, eu sou geminiana, então eu falo muito. E aí eu comecei a falar mais assim para as pessoas mais próximas, então nos grupinhos de Facebook, alguém ia lá e fazia uma pergunta, e aí eu ia lá e aí eu respondia essa pergunta com um pouquinho de conhecimento que eu tinha estruturado, que já tinha um formatinho, que já tinha um jeitinho ali de passar. E com isso me viram ali na internet dando sopa, falaram: Oi, tudo bom? A gente é um coletivo chamado Chaos. Você gostaria de fazer parte desse coletivo? E aí, a partir do meu contato oficial mesmo com esse coletivo, que ainda não era um coletivo de exposição de conhecimento, ainda era um coletivo só de estudos, a gente acabou abrindo um Xing e o Xing falou que a gente tinha essa opção, né, de botar esse conteúdo no mundo. E aí eu comecei a botar esse conteúdo no mundo, assim, a passinhos tímidos, pouquinho de coisa, mas foi a partir dessa validação do outro também, né? Então, tanto do meu conhecimento mais estruturado, quanto da comunidade que eu me inseria, que me validou enquanto alguém que conseguia transmitir aquilo, por mais básico que fosse, mas com algum nível de clareza, de, né, de coerência ali. Então foi um processo assim. Eu ofereço uma mentoria individual. Hoje em dia, especificamente nesse mês e tal, eu não estou trabalhando com a mentoria individual, mas eu ofereço para que você desenvolva alguma coisa que você queira, seja lá um feitiço pontual ou algum desenvolvimento mais longo. Então, eu faço esse acompanhamento, eu e você, dentro do que você quer aprender, se eu tiver condições disso, né? Então, primeiro a gente se encontra, conversa, eu vejo se eu sei, para poder te dar essa mentoria. Se eu não souber, geralmente tem alguém próximo que sabe, né? Então a gente indica. E tem o processo de mentoria coletiva, que ele é feito para desenvolvimento da sua autonomia mágica, né? Então é um processo que eu peguei as minhas experiências de individuais e trouxe numa tronchinha com as maiores demandas e requisições da galera que chegava, de um jeito mais amarradinho, num percurso contínuo, feito de maneira coletiva para proporcionar a troca e a horizontalidade do ensino, assim, né? Porque sempre todo mundo tem vivências e tem coisas para compartilhar. E eu acho que isso é muito rico. E tem também as coisas que eu ensino pela Chaus. Então, a gente tem cursos online gravados no Hotmart de assuntos diversos e tem um curso bem longo e extenso de magia com todos os professores da Chaus, que são 7, que é o curso de Magia e Autonomia, que é um curso criado a partir da junção dos nossos 4 servidores dos 4 elementos e a jornada de estudo baseada na materialidade, depois na magia, na ciência barra na mente e nos oráculos, na intuição e no mundo mais aquoso e lunar. Então, no momento que eu faço de proporcionar para o outro através de aulas mesmo, é isso, mas eu sempre estou dando workshop na Ouroboros de fazer ritualístico, eu estou sempre dando workshops pontuais de pequenas coisas, pequenas práticas, e estou criando um curso extenso de Hecate, mas esse aí ainda é uma coisa que eu estou embrionária, assim, bem para nascer aí, um curso desses gravados de Hotmart e um ciclo presencial. Tá bem. Lua Serena, você tem uma escola inteira, né? Que ensina terapias integrativas e ensina magia, tem os círculos mais internos, tem círculos mais externos da tua tradição. Quando é que você se sentiu pronta? Como é que você sabia que você tinha que ensinar? Eu concordo com a Fernanda. Eu acho que a gente pega um pouquinho
de confiança a partir das nossas próprias vivências e práticas, né? Antes de eu comentar, de eu falar isso, eu queria só comentar essa questão da forja, que eu achei muito legal você iniciar falando, Pi, porque é algo que eu sempre me peguei, né, pensando em como que a gente tem até aquela analogia da gente como a própria espada, né, como a própria lâmina mesmo, né, então é muito bonito isso. Os primeiros elementos que a gente percebe é o fogo e a água, mas a gente tem o ar, então o contato ali da lâmina com o oxigênio, o próprio ar que a gente precisa para poder fazer a parte da terra, né, de você bater ali. Então, eu acho isso muito lindo, muito significativo, assim, tem muita coisa mistérica legal para a gente pensar e refletir sobre isso, né? Então, tem uma ligação muito bonita. Acho que, como eu estava dizendo, eu acho que a gente acaba se sentindo pouco preparada. A gente é de uma geração que a internet ajuda bastante, então esse contato com a comunidade, a partir de responder alguma dúvida, eu acho que vai trazendo um pouquinho de confiança para a gente, né? Então, eu me lembro que durante muitos anos, nas antigas listas de e-mails e discussões, eu ficava mais quieta, observando mesmo, né? Aprendendo, ouvindo as pessoas ali conversando e tecendo seus comentários sobre determinado assunto. A pessoa falava, o que vocês acham de tal coisa? E vinham as pessoas que tinham mais experiência, trocavam, tal, e eu refletia comigo, pensava, muitas vezes anotava nos meus diários, né? As minhas reflexões e as visões das pessoas, aquilo que eu concordava e não, até que com o tempo comecei a sentir confiança de responder algumas perguntas, né? Algumas questões, a gente falava, tal coisa, assim, coisas muito basilares, assim, muito iniciais, mas me sentia confortável com isso, né? Aí acabou que isso acabou. Foi assim, na verdade, que começou o meu trabalho público. Na verdade, foi assim, respondendo dúvidas, né? Então as pessoas mandavam uma questão tal, e eu falava, gente, acho que é assim, assim, assim. No meu sentir, para mim faz sentido dessa maneira. E aí foi que começou meu trabalho público. E aí você vai começar a ser chamado para dar uma palestra, para participar de uma roda de conversa. E aí você vai, pelo menos comigo foi assim, eu fui começando a ter, então, mais confiança. Eu nunca tive problema para falar em público, nunca tive, sempre fui muito desenvolta, até na época de escola, então não tinha problema com isso. Só que assim, eu sempre gostei assim, se eu vou falar de alguma coisa, eu tenho que entender do que eu estou falando, para não ficar enchendo linguiça ali e inventando coisas que eu não sei. Então, eu nunca me aventurei a responder coisas que eu não sei. Onde eu não sei, eu me calo e escuto para aprender. Mas onde eu tenho minha experiência, eu vou e falo da minha opinião. Mas eu não concordo. Tudo bem também, né? Eu acho que a gente acaba sendo adulta e falando, ok, até porque a nossa arte, a magia, tem tanta coisa, é tão plural, né? Que eu acho que se a gente se coloca nessa posição de escutar e falar, tudo bem, você não concorda, a gente já falou várias vezes aqui, né? A gente troca e vai aprendendo com isso, né? Com relação a uma formação mesmo mágica, essa parte estrutural, eu me lembro que em 2010, quando a primeira pessoa me chamou, falou, você me ensinaria e tal, diretamente chegou em mim, fiquei nervosa com isso, né? Fiquei assim, nossa, mas será que eu, né? Como que eu faço? E aí, mas eu topei, né? Me conectei, topei, e aí, a partir disso, eu comecei a passar como tinha sido para mim. Só que eu percebi como a Fernanda trouxe, assim, eu chamo mais de mandala. Eu acho que, principalmente a gente solitário, a gente fica uma coisa meio holística, então fica uma coisa assim, aí tem que ser, tem que organizar de uma forma um pouco mais, a gente tem que beber ali do cartesianismo que nos auxilia muito para poder passar didaticamente para as pessoas. E aí foi assim, eu comecei a estruturar, eu falei, não, peraí, não dá para eu fazer como foi comigo, né? Uma coisa aqui, outra lá, eu tenho que estruturar. E aí eu passei a estruturar o que viria a ser o treinamento dentro do Semente Ancestral, que não existia ainda, né? Começou a ser formado ali. E assim foi. Hoje passaram-se 13 anos disso, quase 13 anos, e hoje eu estou terminando de escrever toda a liturgia do Semente, ainda não acabei, né? Porque depois a pessoa acha que assim, então tá, iniciei, né? Tem aquele papel, me iniciei. Não, é só o início, né? Então tem todo o treinamento posterior que eu ainda não terminei de escrever, passados 13 anos disso. Então, acho que isso tudo vai nos preparando, sabe, gente? A gente aprendendo a silenciar, entender, isso aqui eu não sei, cara, eu posso aprender, eu acho que é assim que funciona. Como é que foi para você, Cássia?
Bom, já começa que eu sempre gostei de dividir, né? O que eu aprendo, principalmente quando eu gosto muito do assunto, eu gosto de dividir com as pessoas, né? Então, já quando eu fazia parte do Coven Felino de Bate, né? Que foi o primeiro Coven que eu participei, eu sempre que eu ia estudar alguma coisa, que eu ia me interessava por lia algum livro, me interessava sobre algum tema dentro do paganismo e da bruxaria, eu sempre gostava de levar para as minhas colegas, né, para as minhas colegas de coven. Então, às vezes até a gente fazia alguns estudos que cada uma preparava uma coisa e levava para as outras e tal, né? Então, isso era bem legal. E isso acabou acontecendo, acho que naturalmente, justamente por eu gostar de dividir o que eu aprendo com as pessoas, né? E aí, quando o assunto me apaixona, isso fica mais forte ainda. E aí, como você, Lu, as pessoas começaram a me perguntar, me pedir informação, né? O Covin que eu tenho hoje, o Luxet Umbra, ele foi formado assim, com as pessoas vindo me perguntar se eu poderia contar um pouquinho como era a bruxaria e ensinar como, como trilhar esse caminho e tal. E aí eu comecei fazendo um grupo de estudos, passando algumas informações, fazendo, né, passando exercícios, fazendo encontros para passar as coisas e tal. E aí, conforme foi passando, a gente resolveu criar o Coven mesmo, né? E aí, dessa mesma maneira, eu continuei criando ali conteúdos para as meninas do Coven, para a gente ir estudando e tal. Do mesmo partilho da mesma ideia de vocês duas, de que nunca é o suficiente, assim, de achar que. Às vezes eu falo, nossa, gente, o que eu tô fazendo? Eu nem sei nada, por que que eu tô ensinando as pessoas se eu não sei nada, né? E aí dá aquelas que bad, bate aquela bad, aquela crise, né? E aí eu costumo sempre falar para as meninas e para qualquer pessoa que me procura, porque além das meninas do meu coven, isso continua acontecendo, né? No Instagram, por exemplo, das pessoas virem tirar dúvida, me pedir como é que pode fazer para estudar certa coisa e tal. Eu gosto sempre de deixar claro que eu sei até um certo ponto, né? E às vezes tem coisas que eu não sei. E aí, do mesmo jeito que a Lua falou, se eu não sei, eu posso procurar saber, dependendo do assunto, ou eu posso passar, sugerir para a pessoa conversar com outra que tenha mais preparo, que tenha, seja mais versado sobre aquele tema, né? Porque acho que se a gente, a partir do momento que você tira das suas costas a obrigação de saber tudo, aí fica melhor, né? Fica bem melhor até para você, tanto para você ensinar, como para aprender coisas novas, como para direcionar as pessoas para quem de repente pode ajudar com uma melhor, né, com um preparo melhor. Tanto aprendizado, assim, um aprendizado para você poder passar para frente, para você poder ensinar, é infinito, né? Está sempre com coisas novas que você pode aprender para ajudar as pessoas, se isso é algo que bate no seu coração, assim, a sua vontade de fazer. Eu acho E que você, Petrúcia? essa é uma coisa que é interessante, porque eu acho que quando a gente sabe bem pouco, a gente acha que já pode sair ensinando. Essa é uma realidade. Eu sei só uma fatia, já vou ensinar isso aqui, né? Eu Eu também. lembrei daquela, não tem uma música do Legião Urbana que fala, já não sou tão criança assim a ponto de saber tudo. Então acho que, né? É isso aí, né? Não sei tudo. Então, quanto mais você vai, mais é Sócrates. Acho que é Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? O campo alarga. Você dá mais um passo, o negócio alarga de novo. Então, rola muita insegurança, mas a Fernanda te colocou muito bem. Quando você começa a ter as coisas mais ou menos organizadas, elas começam a fazer um sentido que você consegue explicar e não só replicar o que um livro falou, mas você viveu aquilo, você já consegue colocar o seu input do que foi processado e vivido por você, né? Mas ainda assim, eu sou geminiana também, né? Então, sedenta por conhecimento desatinadamente desde pequena.
e fui para os Estados Unidos morar e fiquei muitos anos lá, bebendo do conhecimento, fazendo milhares de cursos, workshops, tudo. E quando eu estava prestes a vir embora, eu decidi partilhar com eles uma coisa que eu não tinha visto em lugar nenhum, que é uma forma de colocar o tarô muito magicamente que eu aprendi aqui no Brasil. Então eu montei meu primeiro curso de tarô lá, que eram 5 meses, e fiquei louca quando eu ensinei pela primeira vez, que eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa da face da Terra. De ensinar pessoas uma coisa que eu sabia passar adiante, e vendo elas funcionarem com aquilo foi assim um deleite para mim, né? E eu venho do jornalismo, assim como a Cássia. E tem uma coisa entre você receber uma informação, apurar aquela informação, organizar essa informação e repassar, mas ela não é sua, né? É uma fonte que te passou. E quando você é professor, muda de figura isso, porque vem as suas histórias junto. Mas eu mantenho coisas que vêm do jornalismo, que é de onde é que eu tirei, tem que estar embasado, que fonte é essa, não tô tirando isso aqui da minha cabeça. Agora, essa parte aqui, gente, tô tirando da minha experiência. Essa aqui é uma experiência minha que eu estou partilhando com vocês. Agora, esse todo aqui é desse livro, desse autor, desse autor. Então, eu separo o que é meu do que vem de outras fontes. Então, acho que tem um primor pela informação que vem do meu treinamento, né, da minha experiência como jornalista. Mas é difícil mesmo essa passagem de um buscador para alguém que vai passar conhecimento. Eu acho que é uma iniciação também no nosso caminho, quando você se dá conta que estão te procurando para saber coisas, porque você começou a partilhar do seu saber, né? E acho que isso, para mim, também foi um processo bem bonito. E eu estava ainda atrás de grupos para fazer parte no Brasil, quando eu mudei de volta para cá em 2010, e não estava achando. Fiz toda a minha formação mágica mesmo entre 2011 e 2012, e continuava sem conseguir me encaixar em lugar nenhum. E aí, meu professor dizia: Petru, você vai ter que começar a ensinar. Eu disse: mas eu não estou pronta para ensinar, eu não tenho a menor condição de ensinar ninguém. E ele, não, você tem condições, você vai ter que começar a ensinar, porque se você quer que as pessoas falem a mesma língua que você, magicamente, você vai ter que passar isso adiante, né? Então foi assim que eu comecei o conclave, mas, né, roendo as unhas de medo. E aí, vamos lá, porque eu vou ensinar pela primeira vez um sistema. E quando você ensina, você é posto à prova. Porque aí você tem, mas também tem isso, a gente aprende muito ensinando, né? E essa é uma das grandes belezas. E a gente segue aprendendo e testando, e eu sigo estudando e fazendo curso e trazendo novos experimentos para dentro do clã e para os meus alunos e tudo mais, né? Mas eu acho que chega um momento, e não é para todo mundo exatamente que vai ter isso, mas algumas pessoas acabam sendo colocadas, acho que nessa posição, né? Na posição do passar adiante. Eu acho isso bem bonito. E parte do passar adiante tem a ver, e Fernanda trabalha especificamente, ela falou essa palavrinha maravilhosa, autonomia. Ensinar para as pessoas a autonomia. Antes da gente conseguir ensinar, em algum momento a gente encontrou a nossa autonomia. Porque a gente vinha aprendendo, sugando, buscando, né? E aí aprendi a minha autonomia. E aí eu vou ensinar. E quando eu ensino, eu tenho o desejo de passar adiante a autonomia. Ou não. Bom, Ô, eu queria Petrúcio, primeiro dizer que antes só da Gêmeos. gente comentar isso, eu queria dizer que esse tema é muito interessante porque ele conversa com tantas coisas de cura da gente, né? Porque eu lembrei muito da Cássia trazendo que, às vezes, sabe, se sentir impostor, essas coisas que às vezes vêm ali da primeira infância, né? A falta de um olhar carinhoso e de aprovação também lá. Depois, quando chega esse momento que as pessoas começam a te ver como uma referência, tal, vai conversar com altas coisas. Então, quando você traz que a gente aprende também, eu acho que vai muito nesse sentido também, né? Vamos lá, Fer. Eu concordo com 100% do que a Lu acabou de falar, assim, eu acho que é um processo muito intenso de cura para mim, pelo menos é. E eu queria dizer que Gêmeos é um signo maravilhoso, que as pessoas que falam mal não sabem o que falam. Olha isso, que lindo que a Petrúcia faz com as fontes do conhecimento, com passar. Eu acho que ensinar é sobre isso. A nossa experiência pessoal não é menos válida, né? Mas ela precisa ser colocada como, ó, isso é meu, né? Isso não é uma verdade universal, isso é uma verdade individual, etc. Mas essa coisa da autonomia, para mim, ela vem muito desde pequena. Eu ia fazer as coisas sozinha o máximo que eu pudesse para não pedir para ninguém. Eu, na escola, eu não gostava de decorar a fórmula de coisas na escola, com aquelas musiquinhas de decorar. Eu achava aquilo horroroso, eu achava péssimo, não gostava.
achava melhor eu ler o enunciado e tentar tirar alguma coisa daquilo do que decorar as coisas. Aí chegou na magia, esse negócio de pegar o ritual pronto e fazer exatamente daquele jeito, eu também tinha um negócio com aquilo. Alguma coisa mudava. Eu não conseguia simplesmente pegar um ritual pronto e fazer daquele jeito. Me dava até um suador, me dava um nervoso. Então, assim, acabou que eu passei por muitos grupos, eu sempre tive muito essa questão do aprender com o outro, porque eu acho que aprender sozinho dá para fazer, mas é um caminho muito mais longo, muito mais extenuante, muito mais extenso. Mas ao mesmo tempo que eu gostava muito de aprender com o outro, eu não conseguia muito fazer parte dos grupos. Então eu sempre me via como aquele membro que vai menos, que interage menos, aquele membro que está menos engajado com todo mundo, com as dinâmicas, etc., que está alçando outros voos também. Então eu sempre tive essa sensação de não lugar em relação ao meu aprendizado e à minha prática mágica. E aí, por conta disso, eu tentei muitas vezes pegar as coisinhas, né? Eu esqueci o nome disso, que você pega nas ordens iniciáticas para você fazer, para você virar um neófito. Peguei ali as monografias para fazer de trocentas ordens iniciáticas, olhava bem pra cara daquilo e ficava tipo, sei, não ornou, não tá ornando. E aí depois eu ficava me planificando assim, do tipo, tá sabotando o seu processo. Você não vai fazer a monografia? Por que você está sabotando o seu processo? E aquilo foi, né, indo, até que, de fato, eu comecei a... E eu entrava, gente, em desespero. Eu chorava de desespero, porque a magia é muito ampla. E aí eu perguntava um negócio do tipo, ai, como é que comemora a roda do ano? Em que tradição? Eu não sabia nem que tinha tradição para eu te responder essa pergunta. Como assim? Você tá... Sabe, eu ficava desesperada, porque eu não entendia as coisas. Isso tem uma coisa que me deixa muito emputecida na vida, não entender uma coisa. Eu sou geminiana, né? Eu gosto de entender o negócio. E aí chegou um momento em que eu realmente absorvi para mim que eu era meio outsider, que eu ia ter que fazer as coisas do meu jeito e que eu tinha amigas bruxas. Eu podia trocar com elas e falar, amiga, fiz assim, assim, assado, deu assim, assim, assado, o que você acha? O que eu posso fazer com isso? Não, não, não. Então eu comecei a desenvolver a minha prática mágica sozinha, mas com esse apoio da troca. Então, a autonomia, para mim, ela foi desenvolvida muito na base do criar a confiança, e confiança a gente cria andando, fazendo, né? Eu falo muito isso nas coisas que eu ensino, que tipo, a gente não vai tirar a autoconfiança linda, perfeita, dourada e brilhosa do nada, da nossa bolsinha da Hermione. A gente vai tirar a autoconfiança do dia a dia, da pequena magia que eu fiz que deu certo, do pequeno erro que eu fiz que eu consegui ajustar, das coisas que eu vou fazendo e vou tendo resultado, e é assim que a gente constrói. Então foi com essa interação que eu tive com as minhas amigas, principalmente mulheres mesmo, bruxas, feiticeiras, curandeiras, etc., que eu comecei a entender isso. E aí eu entendi que o nosso sistema de conhecimento, ele é muito baseado num cartesianismo, num iluminismo, nas ordens iniciáticas, derivadas de maçonaria, de Golden Dawn, desse sistema que ele é muito linear de aprendizado e que eu acho uma babação de ovo patriarcal. Assim, não que sejam sistemas inválidos, mas o jeito que a gente categoriza isso como mais válido do que uma prática de feitiçaria, do que uma prática que eu aprendi com a minha amiga, que eu aprendi com a minha avó, que eu aprendi a partir do meu contato com os elementos, com a lua, com as estrelas, os insights, do jeito que os deuses falam comigo, e achar que isso é mais importante, isso foi se rompendo a partir do meu contato com as mulheres. Então, a minha autonomia teve muito dedo de mulher, de círculos de mulheres, de feiticeiras, de curandeiras, e da nossa troca, e do limpar o meu sistema de achar que a minha validação de pessoa que é competente vem de eu faço parte de um povo, eu faço parte de uma ordem iniciática, eu faço parte de um grupo. Então, veio no passinho, né, no fazer e colher resultados, mas veio muito da troca mesmo e do expandir a minha mente sobre o que é aceitável ou não, belo, bonito e formoso ou não. Porque eu senti que eu era meio um cavalinho, né? Com aquele negocinho que você anda e você olha só naquela direção. Então, o belo, bonito e formoso era só o que vinha com grandes e extensas bibliografias e fontes de referência, o autor e a autora, e naquela época, e nananã, e não podia ser sobre eu aprendi com a sálvia. Estava ali colhendo meu pezinho e a sálvia me ensinou. Aí eu aprendi a aceitar essa via de aprendizado. Eu aprendi a aceitar que por mais que eu seja mesmo essa pessoa que gosta muito de livro, bibliografia e etc, não é ali que morre e que mora o conhecimento supremo e não que tenha um lugar único. Mas a minha autonomia passou muito por isso, por perceber que o tipo de conhecimento que eu vinha desenvolvendo era válido e eficiente. Então, essa é a minha história de desenvolvimento de autonomia.
E você tenta estimular esse mesmo caminho nas pessoas que você ensina. Exato. O que eu briso é que, tipo assim, ninguém tem um livro em branco. Todo mundo tem os seus conhecimentos, sejam eles claros, explícitos e conscientes ou não. Então eu vejo que durante as coisas que eu ensino, muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu já sabia isso e não conseguia estruturar em palavras. Nossa, mas eu sempre gostei desse animal e ele está no meu totem de poder. Nossa, mas eu tinha essa impressão e aí eu descobri tal coisa. Então o conhecimento ele já é parte da gente. Só que por falta de ferramentas e de nomes e de linguagem para se relacionar com esse conhecimento, a gente não acessa. Então eu trago muito essa questão do desenvolvimento da linguagem pessoal. Você já é, você já sabe. Mas a gente pode estruturar isso de um jeito que você consiga acessar. Como é que a gente faz isso? É entendendo você, a sua história. A minha vela roxa tem um peso que a sua vela roxa é diferente. Para mim, o roxo é uma coisa, para você, na sua história, o roxo é outra. A minha vela de prosperidade vai ser untada com uma coisa, a sua com outra, porque na sua história a linguagem foi diferente. Né? Então, para mim, tem muito disso no desenvolvimento da autonomia, dessa coisa do que é seu, o que é o seu conhecimento e se empoderar disso mesmo. Muito bem. Cássia, Olha, eu acho que a prática vai levando a gente a prática, o estudo, as coisas darem certo. Como a Lua tinha falado, até assim começar a criar um documento, né, que você vai ali sistematizando o negócio para você poder passar para as pessoas, para ser sempre parecido, pelo menos, né? Pelo menos no começo eu acho que é importante você ter ali alguma coisa para você seguir e tal. Mas eu acho também que tem uma relação com outras questões pessoais, né? Então, eu acho que uma terapia ajuda bastante. A terapia vai ajudar você tanto a ter a sua autonomia, vai ensinar autonomia, não vai ensinar não, né? Mas vai ajudar você a desenvolver a sua autonomia em diversas coisas, em diversas atividades da sua vida, em diversas áreas da sua vida, e a magia e a bruxaria, enfim, a sua espiritualidade vai ser, e práticas, né, vão ser influenciados também. Então eu acho que dá um temperinho legal assim quando você tem um trabalho de autoconhecimento. Pode ser uma terapia convencional, né? Ou uma terapia alternativa, integrativa, né? Plantas de poder, enfim, muitas dessas coisas ajudam a gente, né, a trilhar esse caminho. E aí eu acredito que o autoconhecimento ajuda bastante na autonomia, assim como as coisas darem certo, né, no geral. E se não der certo, também é um caminho, né, que te leva a experimentar outras coisas de outro jeito. Eu acho que a gente não tem que ter medo de experimentar, sabe? Faz parte também da autonomia, né? Que você não tenha medo de experimentar. Se vai dar errado, às vezes vai dar errado, tudo bem, vida que segue, né? Você vai ajeitar ali aquilo que deu errado, você vai ajeitar para sua vida ali, né? Não, não dá ruim. E aí você segue, né? Eu acho muito ruim quando você vive uma espiritualidade baseada em ameaça. Olha, se você fizer tal coisa, você vai ter problemas, e aí você, né? Não sei o quê. Ah, se você desagradar tal divindade, sua vida vai ficar ruim, não sei das quantas. Se você mexer com não sei o quê. Claro que, novamente, né, temos que ter delimitações, né, das coisas, realmente, às vezes dá ruim mesmo. Mas uma vez ou outra você fazer alguma coisa que não vai ser assim né, a perfeição e que aí você vai ter que retomar ou fazer diferente, faz parte da sua vida, né? Faz parte do aprendizado e traz autonomia. E no meu Coven, eu faço questão de dar autonomia para as pessoas, e de falar sobre autonomia e de estimular que elas pratiquem, que elas façam coisas diferentes de mim, né? Que elas estudem com outras pessoas, que elas façam cursos, porque eu acho que é importante a pluralidade, né? E, e se você fica só segurando com você, a pessoa vai virar um outro você, e não é essa a ideia da espiritualidade, né?
Não é essa ideia da bruxaria como espiritualidade, ou até das práticas mágicas, né? Não é criar cópias de outras pessoas, né? É você Clone, criar um clones, clone do teu. exatamente. É, né? Outras Petrúcias, outras Luas, outras Fernandas, outras Cássias, ou outras qualquer um, né? Outros Crowleys, outros, né? É você achar o seu caminho, como a Fernanda encontrou dela, por exemplo, né? Não tá dando certo, eu fazia de tal jeito, não me encontro de tal maneira, vou fazer aqui do meu, vamos ver se dá certo. Aí conforme vai dando certo, você vai, legal, né? Eu consigo ir por aqui e tal. E aí eu acho que é importantíssimo que as pessoas tenham autonomia e que se elas fazem parte de grupos, que esses grupos inspirem autonomia, justamente para que a gente não crie clones, a gente crie pessoas com suas próprias identidades mágicas e espirituais. Lua. Ah, eu gosto muito disso, assim. Olha que sincrônico, gente. Hoje eu estava analisando que sexta-feira a gente teve um ritual super forte aqui em casa, e sábado também, mas sexta-feira é no dia do eclipse, né? E aí é eclipse em escorpião, não sei o quê. Aí eu tava vendo que, dá uma olhada onde tá escorpião no seu mapa, não sei o quê, pá. Daí eu tava vendo que eu tenho, então, um Plutão em escorpião na casa 12, né? E aí tava falando, uma das coisas que falou exatamente sobre essa questão de ser meio fora, assim, de não se encaixar, assim, nos padrões, assim, delimitados. Embora eu tenha sido sempre muito sociável na minha vida, eu sempre tive muitos amigos, assim, na bruxaria, adorei quando encontrei pessoas, né, então eu sempre fui muito sociável, mas eu sempre fui muito difícil, com a Fernanda, sempre foi difícil para mim me colocar numa caixa, assim. Então, eu sempre arrumei problemas, por assim dizer, porque eu falava, não, mas eu acho isso tal coisa, né? Então, isso aí sempre acabava sendo meio mal vista, sabe? Assim, quando eu me colocava, a gente teve até uma experiência esses anos, alguns anos atrás, né, Petrúcia, sobre colocar partilhar as nossas formas de encarar a magia, a bruxaria e todas essas coisas. E muitas vezes, até por interesses outros, as pessoas elas não gostam muito de pessoas que são meio fora da caixa, assim, né? Por certos interesses. Então, a autonomia sempre foi algo que teve em mim, que estava dentro de mim, assim, na minha vida, né? Eu sempre gostei, sempre fui muito sociável, então eu sempre gostei muito de aprender com diversos grupos e tal, e me incomodava exatamente isso, Cássia, que você trouxe, quando então, sei lá, vou dar um exemplo, eu estava dentro de um grupo, porque fiz parte de alguns grupos, sim, e aí eu dizia, então eu vou fazer uma formação com a Petrúcia, pá, já tinha aquele mal-estar, né? De por que você está estudando com aquela pessoa, por que você vai lá? E aí já começava, e aí tem aquela questão humana, né? Mas você sabe que tal pessoa assim assado. E eu falava, gente, mas eu só estou aprendendo, né? Então isso sempre me Só quero incomodou fazer um bastante. curso, né? Não quero ser, né, Gente, sabe, detida. assim, e se eu quiser, né? E se de repente eu quiser que aquela pessoa, né, que aquele lugar, e se de repente aquele lugar conversar tanto com a minha alma que eu me encaixe ali, Mas acho que né? é isso, viu, Lua? No Eu fim acho que das é contas, a exatamente questão isso. é essa. Por exemplo, se uma das meninas do meu coven resolver fazer o curso da Petrúcia e chegar no fim do curso e falar assim: eu Eu me queria encontrei. trabalhar diferente, não acho que não tem a ver, mas está no seu coven, né? Vou sair, vou, sei lá, vou tentar ali postular um lugarzinho no conclave, digamos, né? Eu tenho que estar preparada para que isso aconteça e ter o desapego. Mas tem gente que não, tem gente que quer que as pessoas fiquem todas ali, né, o tempo Mas eu todo. acho que é Aí, uma outra faceta da autonomia, né, Cássia? Isso é uma faceta de você ser porque você também não fica dependente daquelas pessoas, porque muitas vezes o que eu vi, exato. muitas vezes foi pessoas que acabam se colocando numa posição de referência tamanha que a pessoa se torna praticamente a deusa, o deus ali. Então, se aquela pessoa, né? Então, assim, tudo isso, somente ela é a fonte. E quando alguém diz, não, peraí, né? Né? Eu te respeito e continuo te respeitando, mas eu posso aprender com outras pessoas. Eu acho Isso bem básico que a gente não tem o mesmo professor do início do colégio ao final da faculdade.
Ai, E ninguém perfeito, que te né? ensina tudo. É Bem impossível alguém básico. te ensinar absolutamente tudo. Então a gente tem que ter muitos É isso aí. professores, muitos autores, a gente tem que ter fontes diferentes até para discernir o que está conversando conosco. Exato. Então, isso foi algo que sempre me machucou um pouco, né? Porque aí você passa a ser mal vista. Ai, porque você. E coisas que eu ouvi assim, do tipo, ai, porque você está andando com aquelas pessoas, umas coisas tão assim, ensino médio, misturado com Oitava necessidade série. de terapia, sabe? Assim, que foi me cansando, isso foi me cansando, e aí eu fui ficando na minha, fui tendo meus amigos, né? Tenho amigos até hoje, grandes amigas, como a Fernanda trouxe, grandes amigas com quem eu partilhei, mas fui ficando na minha. E no Semente, no meu clã, eu busco isso, assim. Eles têm um grande respeito por mim, eu sei disso, assim, nossa, e eu tenho por eles também. E até por ter respeito por eles, é que eu sempre falo, gente, tem certas coisas que em alguns momentos a gente diz, espera mais um pouco. Espera mais um pouco para você fazer isso, porque agora, né, tem um lance aqui acontecendo, um processo acontecendo. Então, espera um pouco, mas não que você seja proibido, sabe? Que você não possa, nada a ver. Eu gosto muito daquela máxima da educação, que é o ensinar a pensar. E ensinar a pensar é fazer com que a pessoa diga assim: olha, a gente tem a nossa estrutura, né? Você conhece a nossa estrutura, beba dessa fonte para você fazer os seus rituais em casa. Mas avance e busque mudar algumas coisas para ver se funciona para você de uma maneira diferente. Hoje, nesse final de semana, a minha primeira filha espiritual fez um rito de começar a treinar outra pessoa, tipo um neto espiritual, né? E aí ela falou: a gente tem um oráculo próprio. E aí ela mandou mensagem um pouquinho antes da live, da gravação, ela mandou assim: Lua, você acha que eu tenho que fazer exatamente igual o oráculo do semente? Falei: não, você pode fazer igual, se você quiser replicar, né? Ou você pode se inspirar e criar o seu, né? Ou fazer algo completamente diferente, tendo como base o objetivo desse oráculo, que tem um objetivo específico, você é livre para fazer como você quiser. Eu acho isso muito importante, sabe? Então foi assim que aconteceu comigo. Hum, E é um exercício, né? Sim. Eu acho que também essa coisa para a gente que ensina e fala de autonomia também é permitir com quem aprende com a gente de ter funções dentro das coisas, né? Porque às vezes a gente também entra naquela de, ai, será que vai dar conta se consegue? E você, Responsabilidades, né? Realmente É, exato. responsabilidades. E nossa, será que consegue? Não exatamente. consegue? E aí a gente vai fazendo tudo, né? E aí a gente cria pessoas que não têm esse espaço seguro para tentar. Porque se está fazendo com a gente e dá errado, a gente está ali para remediar, para fazer alguma coisa, tá em casa, né? Mas se você não dá esse espaço, a pessoa vai fazer bosta na própria vida, assim, sem apoio, né? E sem esse espaço seguro para treinar. Então, acho que é tipo educar a criança mesmo. Melhor cair na sala de casa do que cair sozinha na rua do asfalto. Enfim, essas coisas. Uhum. Eu só quero complementar com o que vocês estão falando, que eu sou do time que acredita que a gente a gente trabalha a magia da mesma forma que a gente é na nossa vida. Você não é diferente na magia do que você é na sua vida. Então, se você não tem autonomia na sua vida, você não vai conseguir ter autonomia na sua magia. Você precisa desenvolver autonomia na sua forma de viver. Você não tem que estar o tempo todo dependendo do que alguém vai dizer, de como você tem que fazer cada coisa, né? Mas a gente também não aprendeu isso do nada. Isso foi um caminho de vida para você conseguir ter suas próprias escolhas. Então, na magia também há um caminho que a gente tá, que nem aprender a cozinhar. Eu vou seguir receitas, eu vou olhar vídeos e depois que eu aprendi a fazer super bem, eu posso misturar o que eu quiser da minha cabeça que vai sair bom, porque eu já entendi como é que esse negócio funciona. Então, eu criei autonomia na cozinha, por exemplo. Não fico dependendo dos livros. Eu acho que é similar um tanto no caminho mágico. Eu fui Lá eu fui ensinada a ter autonomia na marra, porque depois que eu fui iniciada pelo meu professor, ele parou de falar comigo, ele me abandonou 100%. Ele disse, e agora você vai. E ele sumiu, ele não respondia mais nada, eu me desesperava, ele fechou completamente a porta para mim, por muito tempo. Não queria mais saber, porque eu tinha que me virar sozinha. Ele só me respondia se eu mandasse uma mensagem desesperada com um problema imenso. Mágico, obviamente. Aí ele me respondia. Fora isso, ele não estava nem aí, porque senão eu não ia caminhar sozinha. Foi extremamente doloroso. Foi extremamente doloroso. Eu não tenho coragem de fazer
com as minhas pessoas o que ele fez comigo. Acho que dá pra Porque ir mais de leve, né? foi demais, assim, foi uma ruptura. Pode pegar mais leve, né? Com certeza. Eu fico o tempo todo pisando em ovos, mas será que eu fiz uma coisa errada? Por que que ele bateu a porta, né, simbolicamente dessa forma, né? Foi bem difícil. E também falando sobre autonomia e diversidade de caminhos, Luciana está falando que fez magia, fez ritual no eclipse, nós não encostamos em eclipse. Eclipse não se faz nada. Todo mundo quieto, não encosta, não faz magia, não faz ritual, sob hipótese absolutamente nenhuma. Só para mostrar como há diferentes vertentes. Como é plural abordagem. isso, como isso é plural, gente, né? Como é plural. A gente aqui fizemos, eu e o Elfo, e foi assim, nossa, eu nunca mais vou esquecer esse ritual, de tão forte que foi, assim, nunca mais, assim, foi extremamente curativo, profundo, e é isso, eu acho que é essa pluralidade que as pessoas têm sabe, a gente tem que falar sobre isso, gente, a gente é diferente, tá tudo bem. Aí a gente fez no dia seguinte, o que tinha que celebrar, eu achei que você disse, tá fechado, Fernanda. Opa, eu acho que pra mim é muito sobre o porquê. Por que que não faz? Você faz sentido pra você esse porquê? Você É, compra essa resposta na sua vida? Você olha e exatamente, tem fala, que ah, fazer vai ver, tem sentido. sentido? E por que que faz? Faz sentido essa resposta pra você? Porque assim, tem muitos jeitos de se explicar o mundo, tem muitos caminhos pra ir a Roma, né? Então, por quê? Se esse sentido ornou com você, ótimo. O meu problema é só do tipo, comprei a ideia, não fui atrás do porquê. É, Aí, pra mim, é onde mora a questão. Não é na diversidade do pensamento. no entendimento, né? Exato. Qual é o raciocínio para isso? Qual é o sentido que tem isso aqui? E nesse sentido, vai muito essa autonomia, isso que a Fernanda trouxe, que vocês estavam falando, e a gente falando de pluralidade, conversa muito com a nossa primeira questão, né? Porque quando a gente começa a sentir essa autonomia de uma forma mais forte, isso nos traz confiança também, de dizer, por exemplo, não, nós não fazemos ritual em eclipse, por quê? Ah, se você quiser ouvir, então a gente vai dizer o porquê. Não, nós fazemos, nós fizemos, e foi assim, foi ótimo. Se você quiser ouvir o porquê, tudo bem. A partir do momento que você tem essa autonomia, você passa a ter mais segurança de transmitir, né? Uhum. E aí você também acaba adquirindo uma humildade também de ouvir o do outro, não só de falar, né? Porque eu brinco muito e falo assim, às vezes é mal de professor, quer ficar só dando aula e não para ouvir. E a gente tem que se colocar como aluno também na vida, né? Na vida como um todo. Quero fechar com um último tema, que nós vamos ter que passar um pouco rapidamente, que é autoridade espiritual. Isso é diferente de autonomia. O que vocês entendem por esse termo? Porque eu mais para o final da formação mágica, eu toco nesse tema com alunos, e isso cria, às vezes, muitos problemas, porque a palavra autoridade dá uma rejeição nas pessoas. Acho que falta um entendimento do que significa autoridade. A autoridade não é autoritário, né? Então, o que é? Então, uma coisa é a autonomia do seu caminho, autonomia espiritual. E o que é, para cada uma de vocês, autoridade espiritual e como é que vocês acreditam que vocês vivem ou conseguiram isso? Fernandinha. Olha, essa quando vocês me mandaram assim a proposta, para mim foi uma das partes mais difíceis de pensar sobre, porque definir o que é autoridade sem passar por isso que você falou, desse conceito do autoritarismo, de tirania e de todas as maneiras com que a autoridade às vezes nos é imposta, é difícil. Então, para mim, eu acho que a autoridade ela vem muito sobre você estar numa base firme e sólida, primeira coisa. Acho que não tem como você ter autoridade em algo se a base em que você se sustenta ela é frágil, seja uma autoridade para uma relação ou para um passar de conhecimento, para uma função que você executa, você precisa ter essa base. E aí você tem essa base como? Através de uma prática, através de uma experiência, através de uma coisa que vem de uma construção, né? Base sólida não vem do nada, não vem do zero. Tanto que o cubo, né, ele é um negócio de terra. Terra na terra tudo demora, gente. Os negócios que são rápidos é no fogo, é no ar, né? São outras coisas. Na terra as coisas são um pouco mais demoradas. Então eu acho que a autoridade ela vem dessa construção que ela é contínua e que ela é gradual nesse sentido de que ela não para, né? Não adianta você se dedicar um pouquinho a alguma coisa e depois parar. Uma autoridade ela se cria quando você não para, quando você continua e quando você descobre dentro de você as ferramentas e as questões necessárias para você manejar as coisas com harmonia em relação a todo mundo que está envolvido. Então, uma autoridade boa, por exemplo, num trabalho, num chefe, etc., é quem consegue dar o manejo adequado para a equipe, para as situações que se apresentam no trabalho
e que consegue, de fato, liderar uma resolução ali. E é um centralizador de questões, e não uma pessoa de quem emana as questões, né? E as decisões de uma maneira que é de cima para baixo, aceitem e bebam. É do tipo, olha, toda uma dinâmica acontecendo, pessoas se manifestando, coisas, informações, demandas chegando para que aquela autoridade consiga abordar aquilo a partir daquela base sólida, daquele conhecimento e do manejo dessas pessoas e dessas múltiplas vozes que se conectam com aquilo. Porque a autoridade, para mim, sempre parte de um pressuposto do outro, né? Eu tenho autoridade frente a algo, ou frente a alguma coisa, ou frente a uma pessoa, a um assunto. A autoridade, para mim, é um pouco diferente dessa coisa da autonomia. A autonomia tem como ser um processo que é só individual. A autoridade, ela tem um outro. Nem que o outro seja você e a sua outra voz da própria cabeça. Mas tem um outro para o qual você tem autoridade. E aí, por isso que eu vejo muito como uma coisa que faz pontos, manejos e conexões, e não como uma coisa que emana sozinha e que existe ali sendo só o que se é. Mas vou adorar as contribuições de vocês, porque isso para mim é uma grande questão ainda, uma dúvida, uma grande. Vai lá, Lua. Eu acho que a autoridade tem muito a ver com o que a Fernanda falou. Eu queria só complementar que eu acho que também a autoridade você conquista, mas ela também lhe é conferida. Então, lhe autoriza fazer algumas coisas. E por lhe autorizar a fazer algumas coisas, você também tem a responsabilidade com as consequências disso que você pode fazer, né, que te autoriza a fazer. Então, como a Petrúcia trouxe, não precisa ser autoritário, né? As pessoas confundem isso. Então, ai, porque então eu sei, porque eu consigo, porque eu faço. Quando a gente fala na seara da magia, da bruxaria, dessa seara espiritual, é um problema, porque em algumas questões, por quê? Porque aí assim, o que eu sou, no que eu sou autoridade, porque conquistei, me foi conferido pelos meus deuses, pelo meu caminho, pela minha egrégora, não necessariamente precisa e será reconhecido por uma outra pessoa, de um outro caminho. Né? Até porque eu tenho autoridade aqui, nesse lance aqui, não naquele caminho de lá. E às vezes esbarra aí algumas questões de ego com relação a essa questão de autoridade, né? Então as pessoas acham que, porque eu sou tal coisa assim, porque eu tenho isso, porque eu fiz aquilo, porque eu já. E isso como muito mais como títulos, como algo, um argumento de autoridade, mas num sentido muito egóico, assim, eu vejo, né? As maiores autoridades que eu conheci na minha vida, não só na magia, são pessoas que normalmente não se colocam como tal. Mas na hora do vamos ver, elas estão lá e elas resolvem a bucha. Magicamente, a autoridade, para mim, é aquele que consegue que conhece os mistérios, não todos, mas que conhece alguns mistérios e que consegue trabalhar com esses mistérios e é autorizada a entrar em certos lugares e por isso sabe das consequências. E é por isso que eu falei lá atrás que até por isso, quando a gente orienta outras pessoas, tem alguns momentos que não é que você vai cercear a autonomia dela, mas você vai dizer: espera, vai na manha aqui, pisa de mansinho, porque aqui o negócio, porque você já sabe algumas coisas que aquela pessoa não sabe. Você reconhece algumas consequências, né? Então, eu penso que a autoridade tem muito a ver com isso. E que as pessoas confundem por questões egóicas, assim, sabe? Cássia. Olha, eu acho que as meninas falaram bastante coisas importantes aí. Eu acho que a autoridade é algo também, como a Lua comentou, que lhe é outorgado, mas aí eu acho assim, para eu sentir que eu tenho autoridade, para eu entender que eu tenho autoridade para algo, tem um caminho, né? E esse caminho passa tanto pela sua prática, pelo seu estudo, pela sua segurança, quanto também por você ter de terceiros, sejam eles outras pessoas dentro da sua própria área, pessoas afins, que não necessariamente precisam ser de todos os caminhos e todas as pessoas, mas pessoas que estão ou trilhando com você ou que encontrem sentido naquilo que você diz e naquilo que você pratica.
e aí essa pessoa confere a você alguma autoridade para que você possa expressar aquilo como uma verdade sua, e aí também algo que encontre eco aí em outras pessoas, né? Então eu acho que na questão da autoridade, por exemplo, quando você não adianta você chegar, por exemplo, e dizer que você é uma sacerdotisa. Ah, eu sou sacerdotisa. Você precisa encontrar pessoas que olhem para o seu trabalho e encontrem que você está a serviço ali da comunidade, a serviço de algumas, né, de alguma coisa, entende? Não adianta só você falar que você é. Isso tem que ter eco na sua comunidade também. Seja uma comunidade de 100 pessoas, uma comunidade de 5 pessoas, mas tem que ter uma troca ali, né? Para que aquilo tenha uma validade maior, porque não adianta sair falando que você é sacerdotisa, por exemplo, né? Usando esse exemplo, sendo que você é sacerdotisa do quê, para quê e em que sentido, né? Isso precisa encontrar no outro que está trilhando ali com você uma aquiescência, digamos assim. É o que eu acho. Eu acho muito engraçado quando eu trago esse tema, porque as pessoas ficam fixadas em pessoas. Nós estamos falando de autoridade espiritual, nós estamos falando de autoridade sobre entidades, por exemplo. Como é que eu conquisto autoridade sobre entidades? Eu estou no centro de um círculo, eu vou convocar elementos, eu vou dispersar forças, eu vou chamar forças, eu vou dizer agora vocês vão, agora vocês vêm. Eu tenho que ter Mas elas têm autoridade que respeitar espiritual. você também, não tem? Não importa se, As assim, a gente fala entidades, pessoas, sim, mas as entidades também. sim, mas É acontece, a mesma eu coisa. acho muito engraçado que essa palavra, as pessoas ficam super fixadas sobre outros seres humanos e falaram coisas lindíssimas, vocês foram perfeitas com relação aos Não, outros você está seres contribuindo com humanos. outra coisa, né? Só a Lua falou alguma coisa sobre quero ver na mata. Ali na hora do vamos ver quem é que vai ter a autoridade espiritual de chegou agora, quem é que tá aqui bagunçando do astral. Agora chegou, agora isso aqui acabou, agora vocês vão, eu bani, toquei embora. Eu tenho que ter essa capacidade. Isso para mim é autoridade espiritual. Não é o título que qualquer coisa que você carregue. Eu quero ver na mata, como diz um amigo meu. Você pode falar o que você quiser. Na hora que uma loucura estiver acontecendo, quem é que vai lá e dar conta do Na hora que aconteceu o negócio lá, o que você vai fazer? Rezar um Pai que você vai Nosso? fazer? Entende? Boa. Então, né? Quem é a Chamar, pessoa mais chamar o, quieta? A chamar o pessoa amiguinho para resolver para você, né? Ir no terreiro de Vai Umbanda. procurar o quê? O Pai de Santo? é, Porra, Exatamente. meu, Vai no terreiro nada de Umbanda. contra, logicamente, mas meu, exato. você não é autoridade, pô. É. Mas eu Boa, acho que isso, boa. Bem inclusive, colocado. pode falar. Vai, Não, eu Fernanda. acho que, inclusive, isso é uma das coisas que me deu muita insegurança, no sentido de me colocar à frente de ensinar pessoas. Do tipo, e aí, a hora que o bagulho estourar pro lado delas? Porque vai. Pessoas, elas vão fazer coisas e o bagulho vai estourar pro lado delas. Magia é isso, tem isso. Eu consigo segurar este forninho, Giovana? E aí é isso, sabe? Você vai descobrir se de fato você segura na prática. Não, E vai tá. estar o do outro na reta, não é só o seu. Não é só o Porque seu, você mas tá você falando aprende na contigo prática. primeiro. Você aprende errando, tendo que consertar, no seu trabalho de autonomia, você vai aprendendo, né? E é isso que você falou, Fernanda, de que tem que ter uma base sólida. Você tem, não é só o meu sentir que vai me dar autoridade. Eu tenho que ter eu tenho que ter fundamentos sobre os quais eu tô calcada no caminho que eu estiver. No caminho que eu estiver. Eu tenho que ter aqueles fundamentos, porque é aquilo que vai me dar a força. E as alianças que eu construí, eu trabalho muito em relação, é diferente de quem tá... magia cerimonial é o tempo todo comandando. Invoca e bane, né? Eu não trabalho dessa forma, eu trabalho em relação. Mas ainda assim, tem horas que, opa, alguém ficou que não deveria, né? O que eu vou fazer? Tem uma coisa que está invadindo o meu espaço, algo está invadindo a minha energia. Como é que eu vou tocar isso embora? Eu preciso me provar nessa hora com a minha força espiritual. E se eu não falar de fato e cumprir o que eu estou fazendo, ninguém me respeita. Nem meu cachorro. Então, que dirá uma entidade tirando. Então, o autoconhecimento que foi falado antes, ou agora não sei o que a Cássia falou, também é importante. Eu preciso saber se eu não consigo ter voz de poder, se eu não consigo dar comando. Eu preciso saber isso a meu respeito. Porque eu posso precisar ter que engrossar a voz e ter uma postura muito firme, e eu preciso ser capaz de fazer isso.
E isso é uma coisa que só a gente pode fazer pela frente. Você até pode ter um professor que vai lá, que nem a Fernanda estava dizendo, vai salvar a tua pele, né? Mas no trabalho da autonomia também está esse galgar dos teus degraus, do teu rito pessoal, que é um dos entendimentos de autoridade é o autorritos. Eu passei pelos meus ritos. Eu fui provado, passei pela forja e eu aguentei o tranco, dei conta, né? Então tem a ver. Claro que a gente chama socorro. Quando não dá a coisa encrespa, a gente pode pedir socorro. Mas é muito importante que a gente minimamente tenha autoridade desenvolvida para poder resolver, né? Não fica poser, né? Uma coisa poser, cara. Que aí a pessoa se perde nessa questão egóica de tal. Eu acho que é importante trazer Então isso. eu acho muito legal que passa-se sempre quando se conversa sobre a questão de humanos sobre humanos. Ah, mas você trouxe coisas extremamente importantes aí, O que que dentro do adianta? mesmo do termo. Autoridade Importantíssimos. espiritual, as pessoas precisam desenvolver no seu caminho individualmente alguma base de autoridade espiritual para você botar ordem quando Teve precisa. uma vez, Pra poder só funcionar na sua casa, você tem que ter autoridade espiritual. teve uma vez que uma filha espiritual minha me ligou uma vez de madrugada, faz anos isso. Ela me ligou muito tarde, assim, porque ela estava ouvindo umas coisas muito estranhas, estava dando uns estalos horríveis na casa dela, né? Aí eu falei para ela assim: ó, você vai fazer o seguinte, você vai acender todas as luzes, vai pegar aí seu defumadorzinho e você vai chegar lá do fundo do quintal para frente, e vai mandando embora. Manda para manda agora, que é a sua casa. Ai, mas pode engole aí o medo e manda embora a sua casa. Eu não vou sair da minha casa agora para ir aí, não. Você manda embora, porque é a sua casa. Então vai, não vai te acontecer nada. Depois você me liga. E deu tudo certo, porque passa por aí, assim, meu, é a sua autoridade tá entrando, invadindo sua casa, como assim, né? Exatamente. Eu acho que essa coisa de conseguir saber se você consegue mesmo, gente, é só no perrengue. Por isso que eu falo que magia, você não pode ter medo do perrengue, do erro, do aperto, porque é aí que você vai descobrir o quanto de fato você aprendeu e está conseguindo fazer. E também precisa aceitar o erro para desenvolver a autonomia mágica, gente. Porque se você tiver medo de errar, você não vai fazer nada. E assim Mas Exatamente. acho que é costuramos isso. o assunto inteiro da nossa, da nossa conversa. Os Foi ótimo. Ouroboros. Gente, isso aqui rende muita coisa, mas acho que a gente botou umas sementes aí, quem ficou conosco até o final para poder pensar. Muito obrigada, Fernanda, por ter topado esta fogueirinha. Hoje foi uma fogueirinha. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer, gente. Muito obrigada, Lua, Cássia. E para você que esteve conosco, até um próximo Rainhas do Sabá. Beijos.